Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, pelas misericórdias do Senhor, presbítero Romildo, venho aqui para deixar algo da parte de Deus para a sua vida. Talvez você esteja precisando ouvir esta mensagem no dia de hoje. Irmãos, e a mensagem que Deus colocou no meu coração está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, e apenas o versículo 10, que eu gostaria de ler para você, que diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus por isso. E nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele está exortando os Gálatas a respeito de algumas doutrinas que alguns estavam colocando dentro do evangelho que Paulo havia pregado aos Gálatas, doutrinas do judaísmo, e fazendo como que fosse doutrinas do cristianismo. E Paulo está aqui exortando os Gálatas, os crentes. Está aqui também reivindicando a autoridade do seu ministério apostólico para aqueles crentes, sendo que Deus usou a vida do próprio Paulo para a vida daquele povo. Só que o que me chamou a atenção, a mensagem que Deus colocou no meu coração, que está nesse versículo 10 que nós lemos, é que Paulo prega para eles, exorta-os com veemência e faz a seguinte pergunta: por acaso estou eu procurando agradar a homens ou agradar a Deus? Essa é uma pergunta essencial para a nossa vida cristã. E por quê? Porque muita gente às vezes compartilha e diz assim: rapaz, estou sendo rejeitado. Rapaz, preferem o fulano ou cicrano do que a mim. Eu não tenho oportunidades, eu não sou bem aceito. E eu tenho algo para dizer para você, é que todo aquele filho de Deus, Deus o chamou com um único e exclusivo propósito, para que eu e você venhamos agradar ao Senhor, e não a homens, como Paulo fala. Porque toda vez que nós procurarmos agradar os homens, nós vamos estar com certeza desagradando a Deus. Pode ter certeza disso. Mas quando nós procurarmos entregarmos a nossa vida, direcionarmos a nossa vida ao Senhor e agradar ao Senhor, pode ter certeza, nós vamos desagradar a muitas pessoas. Vamos desagradar a muitos homens. E eu te provo isso dentro da Bíblia. A Bíblia nos mostra inúmeros casos em que os profetas, eles foram rejeitados. Eles foram abandonados, tentaram descredibilizá-los. Assim como fazem nos dias de hoje. Talvez você não entenda por que a rejeição. Ou por que, de até certo ponto, não reconhecimento do ministério na sua vida. O próprio Paulo passou por isso. Ele teve que defender o seu ministério diante da igreja em Corinto. Ele teve que defender a autoridade do seu ministério apostólico diante da igreja em Gálatas. Irmãos, o diabo, ele trabalha dessa maneira. Ele procura descredibilizar os servos do Senhor. Ele procura envergonhar, ele procura colocar dúvidas. O próprio Paulo, que hoje nós pregamos, que hoje nós dizemos que foi um grande servo de Deus, é o mesmo Paulo que pregava para os coríntios e depois eles estavam questionando a sua autoridade. É o próprio Paulo que pregou para a igreja na Galácia. E agora aqui nós vemos o próprio Paulo defendendo a sua autoridade apostólica, dizendo que recebeu um ministério não de homens, mas de Deus. Que não recebeu autorizações de homens, mas de Deus. Até o ponto de que o próprio Pedro, o João e o Tiago, considerados colunas da igreja primitiva, reconheceram o dom e a graça que o Senhor Deus deu a Paulo. E ainda assim, Paulo também foi rejeitado. Paulo também foi perseguido. Então talvez, irmão, se você estiver passando por isso neste momento,
e dizendo: por que eu sou tão perseguido, por que eu sou tão rejeitado? Saiba que o objetivo da nossa chamada é glorificar a Deus e agradar ao Senhor. Porque todo aquele que procurar viver piedosamente em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, será perseguido, será escanteado. Muitas vezes, irmãos, e pode ter certeza, por falar a verdade, entenda isso, algumas portas vão se fechar para você. Em alguns lugares você não vai ser bem recebido. Não vão fazer questão da sua presença. Por quê? A partir do momento que você procurar agradar a Deus, pregando a verdade da palavra do Senhor, muitas pessoas vão te rejeitar. Rejeitaram Jeremias, rejeitaram Isaías. Por que conosco seria diferente? Rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que aceitariam a mim e a você? O nosso Senhor Jesus disse assim: por minha causa sereis perseguidos. E não apenas perseguidos, mas também rejeitados, desacreditados. Às vezes pessoas do nosso meio não querem nos ajudar a viver algo que Deus nos chamou para viver. Não vão investir no seu ministério ou naquilo que Deus te deu. Mas você precisa entender apenas uma coisa. Deus me colocou aqui para dizer apenas uma coisa para você. Você e Deus são maioria. Nós precisamos sim, precisamos dos nossos irmãos. Precisamos da comunidade, precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos, sim. Mas eu estou falando de forma individual. Porque tem muita gente que anseia pelo favor de outros homens. Tem muita gente que anseia, deseja a aprovação de outras pessoas. E Deus manda dizer para você que se Ele está te aprovando, aleluia, não importa quem venha te desaprovar. Se a tua vida ela está alinhada com a palavra de Deus e a sua santa vontade, com certeza você está agradando a Deus e desagradando a homens. E isso vai gerar rejeição. Isso vai gerar repulsa. Isso vai fazer com que algumas portas sejam fechadas. Mas glória a Deus que enquanto as portas humanas se fecham, as portas do céu há de estarem abertas para a sua vida, glória a Deus, naquele grande dia. A melhor coisa é que a gente venha ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem que deve alegrar o nosso coração. E não porque somos rejeitados ou porque algumas portas se fecham nos dias de hoje. Até porque nem todo mundo quer ouvir a verdade. Nem todo mundo quer ouvir a santa palavra de Deus. Paulo disse: nos últimos dias, sabe, porém isto, levantarão após si mestres que falarão segundo as suas próprias vontades e seus desejos. Isto me faz lembrar que certa feita eu conversava com um jovem, com um homem, e no meio da conversa, pregando para ele, eu disse: o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e carregue. Ele disse: lá vem o Senhor de novo com a cruz. Eu disse: pois é. É porque evangelho tem cruz. Evangelho que não tem cruz para você carregar não é evangelho. Uma verdade que não muda a sua vida, uma palavra ministrada que não muda a sua vida não é evangelho das boas novas do Senhor Jesus. Aleluia. E eu posso te provar que muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra que confronta. Eu provo para você no livro do profeta Isaías, do capítulo 30. Aleluia. Glórias a Deus. E no versículo 10, diz assim: que dizem... Aliás, eu vou ler o 9. Olha o que o Senhor diz através do profeta Isaías. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis,
agradáveis. E vede para nós enganos. Ou seja, eles estão dizendo, profetiza para a gente mentiras. Profetiza para a gente palavras que a gente quer ouvir, que vai massagear o nosso ego, que vai ser bom para nós. Aleluia. Profetiza para a gente aquilo que não vai me machucar, aquilo que não vai confrontar. Aquilo que vai dizer que mesmo no adultério eu estou bem. Aquilo que vai dizer que mesmo na corrupção eu estou bem. Aquilo que vai dizer que mesmo eu andando todo errado, o Senhor vai abrir uma porta para mim e vai dar tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor diz que os filhos rebeldes não querem ouvir a verdade da lei do Senhor. Então toda vez que a palavra é pregada assim, dessa maneira, sim, querido, toda vez que você tentar andar da forma correta, toda vez que tiver aquela roda de corrupção, de palavras mundanas, de palavras vis, de palavras vulgares, você não quiser fazer parte daquele meio, você vai ser rejeitado sim, mas glória a Deus por isso. Vão evitar conversas contigo e glória a Deus por isso. Porque a verdade vai confrontar. Aleluia, glórias a Deus. E é isso que você tem que estar em mente. A palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, muito conhecido do nosso meio, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor, ela confronta, ela é capaz de penetrar no mais íntimo do ser humano e dividir e expor os pensamentos que está dentro do coração. É por isso que confronta tanto, é por isso que machuca tanto, é por isso que nem todo mundo quer ouvir. Nós não queremos ouvir quando a palavra começa a machucar a gente. Nós não queremos ouvir quando a palavra começa a confrontar a gente. Então toda vez que você buscar viver dessa maneira, toda vez que você buscar pregar esta palavra, isso vai acontecer na sua vida, vai vir as rejeições. Aquele que Deus chamou para fazer algo diferente, ou para viver da forma como que vai agradar o Senhor e glorificar o nome dele aqui nesta terra, vai passar por isso. O próprio José foi rejeitado pelos seus irmãos. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelo seu povo, pelos seus irmãos. Os fariseus não o reconheceram. Não aguentaram ser confrontados por um homem simples. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que faz coisas grandes através de simples coisas. Aleluia. Que faz coisas grandes através de simples homens e mulheres. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes tem gente que não entende. É melhor andar com poucos, mas estar no caminho correto, do que estar com a multidão seguindo para o abismo. É melhor estar agradando aquele que te chamou e fazendo a sua vontade, sendo fiel no pouco, do que nos banquetes da Babilônia. Isso me lembra um versículo que o próprio apóstolo Paulo falou na sua 2ª carta ao jovem pastor Timóteo. 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim na versão King James fiel: tu, portanto, e você que está vivendo dessa maneira e parou para ouvir essa mensagem, que tem passado por perseguição e por rejeição por causa do Evangelho e da verdade do Senhor Jesus Cristo, por causa do confronto que é a verdadeira vida cristã e o verdadeiro Evangelho do Senhor. Escute a palavra de Deus para a tua vida. Tu, portanto, suporta o sofrimento. Aleluia. Como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4, para nós encerrarmos. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu
para ser soldado. Glória a Deus, eu creio que Deus te escolheu para ser soldado dele aqui na terra. Eu creio que Deus te escolheu assim como Neemias para uma grande obra. E se isso está acontecendo na tua vida, se a tua vida ela está atendendo aos padrões da palavra de Deus, se você está andando de acordo com os padrões da palavra de Deus e por causa disto, você tem passado por perseguições, você tem visto pessoas virarem o rosto para o outro lado para não ter que parar e conversar contigo, você tem visto pessoas te rejeitarem, você tem visto portas serem fechadas, se alegre e glorifique a Deus, porque eu estou aqui para te dizer, pelo Espírito Santo de Deus, que você está no caminho correto. O Senhor Jesus Cristo disse que veio para trazer a espada, para colocar inimizade entre gente da própria família por causa do nome dele. Aleluia! A melhor coisa não é alguém aqui na terra te dizer: eu te conheço, tu és vaso, tu és bênção e por aí vai. Mas a melhor coisa é saber aqui na terra e um dia ouvir na glória ele dizer: eu te conheço. Naquele grande dia, a palavra do Senhor diz que ele há de dizer: entra, benditos do meu Pai. Aproveita o banquete, o galardão que está preparado para vós. É essa a nossa preocupação. É esse o nosso foco. É por isso que o apóstolo Paulo disse: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Se alguém não quer caminhar comigo, amém, eu prossigo para o alvo. Se alguém não quer a minha companhia porque está sendo questionado, porque está sendo exortado, porque de alguma forma a minha vida está constrangendo, amém, eu prossigo para o alvo, glória a Deus. Você não pode parar por causa de ninguém. Lembre-se, você e Deus são maioria. E só vai ficar na tua vida aqueles que o Senhor quiser, para edificação e crescimento na tua caminhada cristã. É essa a nossa preocupação. Que sejamos rejeitados pelos homens. Deixem que zombem, deixem que riam, deixem que apontem, deixem que diga: tu estás perdendo tempo. Deixem que te diga: tu és muito radical porque você não se encaixa em alguns padrões, porque você não permite a abertura para uma mudança, para certas coisas que você vê que vai te levar ao mundanismo. O Senhor Jesus Cristo disse que o mundo jaz no maligno. O apóstolo João escreveu que aquele que se faz amigo do mundo se constitui automaticamente inimigo de Deus. É melhor ser inimigo do mundo do que ser inimigo do nosso Deus. É melhor ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Ele vai te dar pessoas verdadeiras para estarem contigo. Ele vai levantar realmente homens e mulheres para apoiarem teu ministério. Ele vai levantar pessoas assim como Arão e como Ur, para segurar nas tuas mãos, para que tu possa interceder pelo povo. É pessoas verdadeiras que nós temos que buscar. Relacionamentos de pessoas que sejam mais crentes do que nós e nos leve para mais perto do Senhor. Glória a Deus. A rejeição do homem não pode apagar a glória que está destinada para mim e para você nos céus. Ainda que o homem te rejeite, o Senhor te recebe. E melhor é o galardão que ele tem do que os reconhecimentos mundanos aqui na terra, do que os status, do que os bens materiais, do que as posições de honra e as cadeiras avermelhadas de certos lugares.
Que você entenda e que Deus te abençoe através dessa palavra. Que o nosso intuito é agradar somente a Deus. E, se possível, andar em paz e comunhão com todos os homens. Amém? Que Deus te abençoe. Esta era uma mensagem que eu acordei com ela gritando no meu coração e eu precisava partilhar para que ela chegasse até a sua vida e para que Deus fale com você através dessa mensagem. Que Deus os abençoe. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, curte, comenta, compartilha, para que quando nós pudermos, na oportunidade que o Senhor nos conceder, nós estarmos aqui colocando mais mensagens de Deus para a edificação da sua vida. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.